Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Mais uma edição do nosso programa, uma história de sucesso nesse 9 de dezembro. Tá chegando o Natal, né, meu povo? 9 horas da noite em ponto, aí, horário de Brasília. Estou aqui com o Carlos Vasconcelos, né? Ele que foi indicado aí pela Nádia aqui para nós. E ele vai contar a história dele para nós. Ele que é escritor, né? E vamos ouvir a história do Carlos. Mas antes de eu falar com ele, eu quero falar para você que se inscreva no canal, comenta e divulga aí para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, para a amiga, para quem você quiser. Olá, Carlos. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso humilde espaço. Boa noite, Rodrigo. É uma satisfação participar do seu podcast, conversar com você sobre literatura, que é o que a gente mais gosta, né? Verdade. Você fala de Fortaleza, Ceará, né? Não, Rodrigo, na verdade, eu moro em Tianguá e moro em Fortaleza. Tianguá é uma cidade serrana, a 325 quilômetros de Fortaleza. Eu nasci em Tianguá. Morei 35 anos em Fortaleza e passei no concurso faz 2 anos e 5 meses no Instituto Federal do Ceará. E da lista de cidades que me ofereceram, eu escolhi Tianguá, claro, né? Que é minha serra natal. Uma serra maravilhosa, belíssima. Inclusive, eu publiquei um livro agora, que passei 9 anos escrevendo, chamado Terra Talhada, que é o significado de Ibiapaba. Uhum. E o título do livro é esse. Na verdade, eu peguei esse título do próprio Padre Antônio Vieira, que o Fernando Pessoa dizia que era o imperador da língua portuguesa, né? Naquele poema do livro Mensagem. E ele teve uma passagem aqui por essa serra como catequizador. Escreveu um livro chamado A Relação da Serra de Ibiapaba. E ele diz lá, Ibiapaba, que na língua dos nativos significa terra talhada. Uhum. Como é que você começou na literatura, no mundo literário? Rodrigo, eu comecei na literatura muito cedo. Eu sempre despertei para essa coisa da palavra. Então, eu com 12 anos já queria escrever um livro, colocar debaixo do colchão, que meu irmão rompeu, né? A gente brigava e eu contava uma história em que 2 irmãos brigavam. Colocava debaixo do colchão, tirava, escrevia. Um dia esse livro sumiu, graças a Deus. E depois, aos 16, 17 anos, eu gostava muito de literatura de espionagem, detetive, Sherlock Holmes, James Bond. E eu comecei a escrever um livro que eu ainda tenho de guardar, que é um livro policial, de espionagem, que eu jamais publicarei, claro, mas que foi um exercício de muito cedo. Primeiro, gosto pela leitura, né? Eu até tenho dúvida de como é que eu comecei a gostar de ler, porque, na verdade, a minha casa não era repleta de livros. Mas eu sou o 10º de uma família, sou o 10º filho, e eu tenho irmãos que têm idade que meus pais, assim, bem mais velho, 20 anos mais velho. E um deles, o segundo mais velho, era professor também de literatura, assim como eu sou hoje, né? Português, de literatura, no curso de letras e tal. E ele me influenciou muito, porque ele despertou muito cedo para a questão de intelecto, né? Da leitura, do gosto, da palavra. E eu tinha um irmão como ídolo. Eu acho que ele me influenciou bastante. O nome dele é Joaquim. Hoje ele está aposentado. E também, outra coisa que eu acho que interferiu muito para eu gostar de ler, foi que meu pai teve uma época. Meu pai tinha um comércio de artesanato aqui na Serra. Aqui na Serra nós temos muitos artesanatos, né? Fabricação de artesanato. E o meu pai vendia, tinha um comércio de calçado, né? Das rodoviárias e tal. E um belo dia, um dos meus irmãos sugeriu que ele colocasse uma banca de revistas. E eu adorei aquilo, né? Eu tinha 10, 11 anos, e aquele cheiro de papel, aquelas revistas em quadrinhos, todo tipo de revista, né? Manchete, Veja, Isto É, além das revistas caríssimas. Mas o que eu gostava mesmo, claro, era quadrinhos, né? Recruta Zero.
turma Disney, a turma Maurício da Mônica. E tinha cada quadrinho que chegava assim que me encantava. Além das revistas do Placar, né? Que teve uma época também que eu fui muito ligado em futebol. O Placar era estourado numa época atrás, hein, né? Nos anos 80, né, rapaz? Quem é que não teve o sonho de ser um jogador de futebol, né? Então eu lia tudo aqui, torcendo pelo meu Vasco da Gama, que não tem dado muitas alegrias ultimamente. Mas lia muito a revista Placar também. Aí já foi uma outra fase, né? Aí, para pular para os livros, foi muito rápido. Né? Aí eu comecei a gostar dos livros. E eu tive, assim, uma coisa, eu até considero uma lacuna. Eu fiz quadrinhos. E depois eu dei um salto. Eu tive aquela fase da literatura infantil juvenil, sabe? Eu lembro que esse meu irmão professor, me achando numa idade muito tenra ainda, ele disse: vou lhe emprestar uns livros da coleção Vagalume. E eu li um livro que era Zezinho, Dono da Porquinha Preta, se não me engano é esse o título. Né? E eu gostei do livro e tudo, mas eu já pulei rapidamente para Jorge Amado, Dostoiévski e Jorge Amado, Dostoiévski, Mário Palmério. Aí foi um encantamento que eu tive com 2 livros aqui, que foi Vila dos Confins, de Mário Palmério, mineiro, grande escritor, e Jorge Amado com Terras do Sem Fim, cuja narrativa lá do Cacau, da Bahia, parecia muito com as histórias dessa nossa região aqui, a questão política e tudo. Aí depois fui saltando, né, passei para Machado de Assis, descobri Dom Casmurro, Quem que foi a tua inspiração assim, para nascer o primeiro livro? Foi os quadrinhos? Foi o Jorge Amado? Como é que foi? Eu acho que foram os quadrinhos, porque eu até gosto de brincar e dizer que eu escrevo porque eu sou um desenhista frustrado, porque eu tinha muita vontade de desenhar quadrinhos. E eu ainda tenho aqui os quadrinhos que eu fiz quando era criança, feito com aquelas canetinhas, né, de pintar e tal, eu ainda guardo. Era o meu sonho desenhar, adoro desenho, adoro quadrinhos. Mas aí eu achei também na escrita essa válvula, né? Esse lugar de expressão, de poder trazer a criatividade, né? Que quando você está ancho, né, daquele sentimento de querer criar, de fazer alguma coisa. Eu tanto desenhava quanto escrevia. E fui largando aos poucos o desenho, mas alguns livros meus, por exemplo, eu ilustro, né? Eu coloco algumas ilustrações minhas. Acho que é uma forma de realizar, de preencher essa lacuna. Mas os quadrinhos foram muito fortes para ser um leitor e até um escritor. Qual foi o título do primeiro livro? Eu vou colocar aqui, eu na verdade sou um perfeccionista, inveterado, e isso me atrapalha muito. Eu estou até deixando de acreditar em perfeição, né? Então eu esperei muito para publicar o primeiro livro, que é esse aqui, Mundo dos Livros, um livro de contos. Eu só publiquei esse livro depois que ele conquistou 2 prêmios da Academia Cearense de Letras. Foi o prêmio Clóvis Rolim de Contos e um dos mais importantes aqui do Ceará, que era o prêmio Osmundo Contes, né? Desta parte, é um prêmio muito interessante. E algumas peças também que tinham sido premiadas separadamente. Então, esse foi o primeiro, né? Aí depois eu demorei bastante para publicar outro livro, publiquei Os Dias Roubados, que é um romance, que é uma história muito psicológica, de um homem que é preso injustamente, né? Depois que eu até gostaria de ler o textinho dele lá para o final. E, assim, são livros que têm me dado ótimos retornos críticos, né? As pessoas têm aceitado muito bem os livros, recebido, e me mandado muito cedo. Esse aqui é o mais recente, é um livro que ainda estou em época de lançamento. Sexta-feira passada, por exemplo, eu fiz mais um lançamento aqui em Tianguá, na minha cidade. Já lancei em Paraíba, Crateús, Aracati, Ubajara, São Benedito, mas faltava a minha cidade. E esse livro me é muito caro, porque foi um livro escrito na base daquela saudade do auto-exilado, né? Quando a gente se distancia, quando nós nos distanciamos do nosso lugar, aí aquele sentimento de agradecimento vem mais forte, né? E vem junto com aquela saudade, aquela vontade de pagar um tributo. Então, realmente, esse livro é um tributo que eu pago à minha região, com aquele prazer de voltar a ela, já que eu não podia estar aqui sempre, eu escrevia, né? E eu também não imaginava que iria terminar esse livro aqui na Ibiapaba, aqui em Tianguá, na minha cidade. Uhum. E nenhum livro seu... também, né?
E nenhum livro seu você pensou em fazer em áudio, não? Para as pessoas cegas terem acesso? Rodrigo, esse primeiro livro, Mundo dos Vivos, eu deixei na biblioteca pública aqui de Fortaleza, lá de Fortaleza, para colocar em braille. E uma colega minha disse que viu esse livro lá e realmente ele está em braille. E eu fico feliz porque era um programa que existia na época que eles convidavam os autores para levar. Então eu tive esse cuidado, né? Mas os outros ainda não. Não, aí você está falando do Braille, que é uma ótima também. Mas eu digo o audiobook. Em audiobook. Não. É porque eu não conheço também. Eu acho que está faltando muitos programas que possam abranger, né, essa possibilidade. A gente não conhece, realmente. Eu talvez fique uma iniciativa própria, né? E as dificuldades de publicação já são muitas. E aí a gente acaba que não sabe para onde correr. Teve aqui lá no Instituto do Sexo, teve uma época que tinha um programa que nós podíamos levar nossos livros para leitura. E eu lembro que eu inscrevi também esse livro, mas nunca fui chamado. Não sei se o programa continuou faz muitos anos. Uhum. Quando você lançou o primeiro livro, como é que foi a aceitação das pessoas, os comentários, como foi? Rodrigo, eu posso dizer que foi excelente. Até hoje, assim, os livros que eu publiquei, eu foco mais nesses três. Eu sou muito assim, eu sou de publicar pouco. Eu sou muito exigente. Então, há colegas meus que brigam comigo porque eu seguro demais meu texto. E eu tenho muita coisa no computador, mas os livros que eu publiquei, desde o primeiro, Mundo dos Vivos, de contos, Passando por Dias Roubados, Disco Terra Cagada, tem sido uma recepção muito boa. Teve colegas meus, inclusive escritores, conhecidos, né, como Raimundo Carreiro, próprio Ronaldo Correia de Brito, que tem dito, cara, esse seu livro não pode ficar no Ceará, você tem que levar ele além. Mas você sabe, né, Rodrigo, como é difícil. A gente fica nesse âmbito aqui do Ceará, né? Eu, por exemplo, eu falo com toda a modéstia, né? Mas os principais prêmios aqui do Ceará, eu já conquistei, né? Eu queria algo além, né? Mas é muito difícil. Porque um prêmio literário, eu falo assim, não é com vaidade não. Eu até recomendo às pessoas que estão começando a escrever que coloquem seus livros nos prêmios literários por dois motivos, vou dizer. Primeiro, porque o seu livro passa por uma bancada e você tem um julgamento de um pessoal conhecedor da obra, e aí você não vai ficar vaidoso, eu fui melhor, não. Você vai dizer, poxa, agora é que eu tenho que escrever melhor ainda. Já que eu fui classificado em um concurso, eu tenho que escrever melhor ainda. E a segunda parte, que tem me ajudado muito, é o dinheiro, né? Que vem. Por exemplo, o primeiro livro eu publiquei com dinheiro do prêmio. O segundo também, de um edital. E esse agora foi o quanto que eu paguei do meu bolso. Mas fiz uma pré-venda e vendi praticamente tudo, e já está explotando, e já paguei o livro, deu certo. A gente vai fazendo a nossa política, né? Porque a política mesmo, que você precisará com política pública, ou esse reconhecimento de editores e tal, é muito difícil. Aí é complicado. Complicado demais. Cada um faz seu trabalho de formiguinha, né? O Carlos, e o teu forte mesmo de trabalho na escrita sempre foi a prosa mesmo, ou você escreve poema? Não, Rodrigo, assim como todo escritor, eu comecei escrevendo poesia. Aliás, eu tenho duas pessoas, e um deles, inclusive, é um grande poeta do Ceará, que eu considero demais, um dos melhores da atualidade. Ele vive dizendo, cara, por que você publica seus poemas? Seus poemas são bons. E eu não sei por que Carlos d'Água, o meu primeiro livro, talvez vá ser o quarto, quinto ou sexto. E é esse de poesia, né? E, na verdade, já tem mais de 2 ou 3, porque eu tenho acumulado muitos textos. Mas nunca publiquei poesia, a não ser em coletâneas, né? Coletâneas de prêmios, coletâneas que os amigos convidam para participar. Aí eu publiquei vários poemas. Mas eu sou, assim, um pouco inquieto, né? E eu quero dar conta de todos os gêneros. Eu escrevo crônica, poema, romance, conto, ensaio. É uma espécie de gula literária, né? Porque a gente não cabe dentro de si e quer expressar o máximo que puder e utilizar todos os meios literários para dar conta, né? Apesar da falta de tempo. Ah, sim. E qual que é teus projetos futuros, Carlos? Olha, o tempo está muito curto, né? Sabe que para sobreviver a gente precisa, por exemplo, da aula, né?
E é muito difícil, né? O tempo fica cada vez mais encurrido. Mas o meu projeto é continuar publicando, eu tenho alguns trabalhos no computador. Eu gosto de publicar um livro sempre diferente do outro. Eu não sou aquele que escreve, talvez até escrevo, né? Eu acho que algumas pessoas me disseram que dá para conhecer quando o livro é por causa da ficção. Eu digo, muito bom, que você tem uma voz, né? Mas assim, cada livro que eu publico é diferente do outro. Então eu tenho outra proposta já para publicar, até algumas propostas que eu recebi. Eu vou ver se eu faço isso para o próximo ano, pelo menos publicações, uma ou duas. E aí são textos também, Rodrigo, que estão naquela linha tênue entre a prosa e a poesia. Eu acho muito interessante a chamada prosa poética. E eu estou para publicar um livro desse, né? Que tem essa pegada mais de texto curto. E assim mesmo, o próprio Terra Talhada, né? Que é um romance mais longo, as pessoas dizem que tem uma pegada poética. E realmente era essa a minha visão. É um livro que tem um teor histórico. Essa região aqui é muito ativa, mas é um livro que eu me preocupei principalmente com a palavra, com o trabalho de artesania com a palavra, para que beire a poesia. Essa é a minha preocupação. Eu acho que a literatura tem que seduzir, primeiramente, pelo encanto das palavras. Eu acho que a poesia cabe em tudo. Uhum. Você quer falar mais um pouco sobre o seu mais recente livro para as pessoas adquirirem? Sim, o Terra Talhada é um livro que está nas livrarias de Fortaleza. Eu ainda não o coloquei para e-book, mas tenho a pretensão. Também pode ser com o autor. O Terra Talhada é um livro que trata de um capítulo da história do Ceará e do Brasil. Porque a Ibiapaba, esta região, a Ibiapaba, né? É uma região que tem uma história muito forte, muito rica, e outras histórias entranhadas nessa grande história chamada Oficial. E eu trabalhei com isso, né? Com esses personagens de histórias oficiais, com histórias comezinhas também, de padres, né? E aí há personagens no livro como o padre Antônio Vieira, Pedro Coelho, Adolfo Nobile, esses personagens assim do começo da chamada civilização, do homem branco, né? Mas ao mesmo tempo uma valorização muito grande do nativo. Aqui, a Ibiapaba, se você sabe, foi o maior aldeamento do Brasil. Assim dizem alguns historiadores. Então, foi um aldeamento muito grande, tem uma história muito rica aqui. A Viçosa do Ceará, que é a primeira cidade aqui da Terra, é a quinta vila do Ceará. Então, eu fiz também uma homenagem à minha cidade. Eu criei uma cidade fantástica chamada Aguatim. E Aguatim, na verdade, é um anagrama de Tianguá. Então, foi uma forma de homenagear, criando uma cidade fantástica, paralela, de maneira que fosse um livro que também, apesar de ter um período histórico, eu não sou historiador, nem tenho essa pretensão, eu utilizei da história para criar, ou seja, para juntar com a ficção, né? E criar também uma literatura com teor fantástico, né? De realismo mágico também, mas ao mesmo tempo com muitos fatos reais da história. O Ceará passando pela história do Brasil, porque quando nós falamos em Padre Antônio Vieira e nativos nessas grandes aldeias, né, nesses grandes aldeamentos, nós estamos falando também da história do Brasil. Uhum. O Carlos, eu quero te agradecer muitíssimo a tua participação aqui conosco. E obrigado. Eu queria que você deixasse aí tuas redes sociais para o povo te seguir, para quem quiser adquirir os livros, como que faz? Bom, meu nome eu assino, como as pessoas podem estar vendo aí, é Carlos Vasconcelos com Z, V-A-Z, Vasconcelos. Então você me encontra no Instagram com esse nome, né, Carlos Vasconcelos com Z, tudo junto. O meu e-mail também é carlosvasconcelos.gmail.com. Se houver um tempinho, eu gostaria de ler um fragmento do Ciro Lobato, para brindar o leitor com essa narrativa. Você pode ler para a gente fechar aqui o nosso papo, mas antes de você ler, eu queria que você dissesse para nós quem que você quer indicar aí para um programa futuro. Rapaz, eu tinha pensado no Alan, mas o Alan já está indicado, né? E eu fiquei de lhe passar alguns nomes, né? Mas eu posso me mandar pelo WhatsApp
O nome de Você pessoas prefere, muito interessantes para então, fazer assim, um ó, papo. Assim. você prefere mandar em off, então depois eu cito você aqui na gravação da pessoa. Pronto, Né? eu mando para você porque eu quero fazer um apanhadozinho de nome e lhe mandar 3 ou 4 de pessoas com quem você vai gostar muito de conversar. Uhum. Beleza, Carlos, fique à vontade. Ah, deixa eu ler um trechinho aqui de Os Dias Roubados. Nem vou ler no Terra Talhada, mas é assim. Mas esse livro também, quem tiver interesse pode ser um escritor. Os homens estão todos voltados para dentro de si mesmos. Vão e vêm, acionam motores, registram fatos, perambulam pelos espaços e emitem sons. Daqui a pouco, reclinarão suas cabeças confortáveis travesseiros para pensar nos problemas que imaginam ter ou para criar desventuras que justifiquem a existência. Não sei quem forjou a expressão vendo o sol nascer quadrado. Parece não ter sido um prisioneiro, porque lembraria do luar quadrado. Como um prisioneiro sabe o que é a aproximação da noite, o que é o desabar da escola para quem não tem intimidade com a luz. Desta sacada, neste cruzamento de duas avenidas sem fim, espero o crepúsculo e penso nos que ficaram lá dentro, a borda celeste, sem renovar no horizonte, sem outras brisas e outros cheiros que não o color dos séculos acumulado pelos campos. Penso nos que têm problemas reais, têm caneta e papel e a mudez dos sentidos. Sei que nesta cidade os hospitais, manicômios e presídios são reais e convivem com restaurantes, boates e shoppings repletos de homens preocupados com os próprios objetivos. Eu tive uma dificuldade com a leitura aqui, porque o tempo todo da entrevista tinha um F. Eu estou falando e me escutando, e isso tem sido mais meu certo. Mas é porque o retorno faz parte para você se ouvir aí, senão fica ruim. Isso aí eu acho que era para a gente ter visto antes, mas já foi. Eu estava aqui falando assim. Mais alguma coisa para você concluir aí? Ou fica à vontade? Não, só dizer que foi um prazer conversar com você, Rodrigo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto e que fica longa, né? Esse projeto que é maravilhoso. E divulga ele aí para nós aí quando for ao ar aí, tá? Pode deixar.